abrimos outra live porque o Instagram encerrou aquela. Então, essa é a parte 2 da aula sobre usando o ambiente, a nossa casa, como ferramenta de cura. Nós estamos aqui conversando sobre isso. Então, essa é a parte 2. Eu vou começar a receber o pessoal aqui de volta para poder continuar falando sobre esse assunto. Tá bem? Aê! Voltando, certo? Esse aqui, como é um Instagram que eu não utilizo muito, ele não tem tempo ilimitado igual o outro de produção, assim, de vídeo, né, por todo o tempo ali. Então, deu 1 hora, ele encerrou, mas a gente já fechou e já abriu outra e já tá tudo certo, né? Eu vou mandar lá no grupo de volta também pra quem pra quem por um acaso não consegue voltar. E assim vocês vão voltando todos. A gente já consegue continuar falando sobre tudo isto. Aí, acho que já o pessoal vai voltando, né? Vamos continuar, então, conversando. Vamos falando aí sobre os ambientes e daqui a pouco todo mundo volta de novo pro finalzinho aqui da nossa live, Então, em relação às plantas, né? Nós estávamos falando sobre as plantas, que tem a espada de São Jorge, que é uma das plantas aí que acaba gerando, né, muita guerra. Temos a Comigo Ninguém Pode, tem a Ora Pro Nobis, que são realmente plantas ali que vão gerar mais afastamento das pessoas do que acolher, do que trazer as pessoas para próximo de nós. E quando se trata, então, de um lugar onde você trabalha, onde você recebe clientes, se você coloca ainda proteção para, né, você vai afastar todos os clientes. E, gente, eu vejo muito empresas, lojas, lotado, assim, ó, de espada de São Jorge na frente. Muito, eu vejo muito isso, né? Por quê? Porque se espalha por aí falando só da questão da proteção, mas não se traz essa parte energética aí que acontece. Três Maria, essa eu não conheço, essa eu realmente não sei como que ela é. Ela é com espinhos também, Leonice? Essa eu não conheço, nunca ouvi falar. Não é essa aquela que eu comentei lá, que é com nome de mulher. Então, quais são as proteções boas? Quais são as plantas de proteção boa que nós podemos utilizar? Tem algumas, como pata de elefante. São plantas que elas são imponentes, que elas mostram uma força, uma fortaleza, sabe? Então, essas são as plantas que são de proteção, mas que não vão trazer afastamento. Sim, então se ela tem espinho também ela não é aconselhada. Aquela uma, gente, que são em volta, geralmente as pessoas colocam em volta das casas, assim, é alguma coisa de Cristo, né? Que tem todos os espinhozinhos, assim, muito espinhozinho, e aí é tipo arbustos, assim. O quanto é colocado isso em volta de casas também, aquilo também é puro afastamento de pessoas e né, essa questão aí de não encosta em mim que eu posso te machucar, então isso também gera briga, gera dificuldades aí em relacionamentos. Então, plantas boas são a pata de elefante, bambu bem alto, também são bem imponentes e eles também, coroa de Cristo, essa mesmo, ela também tem bem essa energia de afastamento das pessoas. Bambu alto é muito bom. Aquelas paineiras, assim, aquelas palmeiras também, sabe? Tudo aquelas plantas, assim, que são ou
coqueirinhos, palmeiras, todas essas plantas que são imponentes, elas trazem essa força em relação à proteção da casa, sem trazer briga, tá? Outra planta boa é a lança de Ogum. E essa, ela tem uma proteção espiritual. E eu já até pesquisei bastante sobre ela. Algumas pessoas chamam ela, inclusive, de lança de São Jorge. Só que ela não é espada de São Jorge, ela é lança de São Jorge. E essa, ela, como ela é um caninho, assim, gente, ela é redondadinha e é um caninho. Ela não tem essa coisa de pontudo, de machucar. Então, ela é uma proteção espiritual e ela não tem essa energia de guerra e de briga. Então, a lança de Ogum, tá? Outra planta muito boa para entrada de casa é a Zamioculca. Ela é uma planta que chama a prosperidade, a abundância, e ela também protege a entrada de casa. Aí pode ser usado assim, bambu da sorte, né? Que é muito bom, tanto na entrada de casa, quanto dentro, em outros ambientes, do lado da cama, do lado do homem. Aí a gente já daqui a pouco vai falar um pouquinho sobre o quarto. Lírio da paz, muito bom pra dentro da casa, mas não pra entrada, porque daí na entrada ela é uma planta mais... ela é mais... ela não é uma planta de tanta proteção, ela não é imponente. Então ela não vai tanto proteger quanto essas outras que eu falei pra vocês, tá? Dentro de casa também a jiboia é muito bom. Acho que vocês até me perguntaram sobre jiboia aquele dia. A jiboia, ela traz limpeza da energia do ambiente, então ela é ótima também. Aí tem a planta da felicidade, acho que é a árvore, né? A árvore da felicidade. Ela é ótima também e ela é boa para entrada de casa. E aí ela tem a fêmea e a macho. Aí você pode colocar inclusive a fêmea e a macho no vasinho juntas. E aí ela vai estar trabalhando a energia feminina e masculina, que olha, maravilhoso, além de estar ancorando o quê? Felicidade na tua vida, olha que coisa linda. Então ela é maravilhosa, tá? Super recomendada também. Tem a dinheiro em penca, que daí é para usar também em algum ambiente da casa, que é ótima. As plantas que elas são mais assim, elas são mais em caída, assim, né? Como em penca mesmo, assim. Como uma samambaia, essas plantas, elas deixam um ar mais romântico no ambiente. Então, se você quer deixar um ambiente um pouco mais romântico, plantas que têm essa caída, tá? Outra planta, que inclusive é uma que nós temos em casa aqui, é o antúrio. Aquela plantinha linda, né? Que tem aquela flor vermelha. E ela, aqui em casa, ela fica em cima da mesa, na mesa da copa, porque ela ancora prosperidade também. E a mesa é um lugar onde ancora prosperidade também, porque é onde a gente se alimenta, é onde, né, traz muito essa questão da prosperidade. E ela é uma planta que ancora muita prosperidade e ela tem as 3 cores que ancoram prosperidade, que é o verde, o vermelho e o amarelo. Então ela é uma planta ótima também para ter. Gostaram sobre as plantas? Ajudou aí já a ter algumas ideias em relação a isso. Foi legal essa parte das plantas. Que aí eu quero passar mais um pouquinho pra vocês sobre porta, quarto, pra gente poder fechar. Porque é muita coisa, vocês viram, né? Eu tentei aí falar um pouquinho sobre cada coisa, mas mesmo assim são muitos assuntos. Aí a gente pode vir um outro dia falar sobre cores, porque senão a gente fica... a gente fica aqui, ó, a noite toda conversando, porque é muito, muito assunto legal. Sim. Planta dinheiro em penca. Essa eu falei agora há pouco. Do dinheiro em penca, amor. É uma que está na lista para comprar, para colocar em casa também. Que ela... Olha o nome, gente. Dinheiro em penca. Que venha dinheiro em penca para nossa vida, né? Maravilhoso.
Muito bom, sim. Ai, que legal, que bom, fico muito feliz. Então agora vamos falar um pouquinho sobre ainda a porta. Todas as portas da nossa casa, tudo que entra na nossa vida entra pela porta. Tudo que entra na nossa vida entra pelas portas. Por isso a porta principal deve ser aberta, né? Que eu falei para vocês aquele dia. E além de tudo, essa porta precisa ter uma abertura completa de 90 graus. Não pode ter nenhum impedimento para que essa porta seja aberta. Tanto na porta da entrada de casa como qualquer outra porta da sua casa, ela precisa ter uma abertura completa que nada impeça de ela abrir 90 graus. E a gente tem muito costume, né? Não sei se aí também, mas sempre é muito comum a gente ter costume de colocar coisinhas ali que impeçam a porta de abrir os 90 graus e ela fica totalmente aberta, né? E isso, de alguma forma, nós estamos colocando impedimentos para que as coisas cheguem na nossa vida. Olha só isso, gente. Que incrível entender isso. Lembram uma coisa? Por que acontece isso? A neurociência explica que do jeito que nós fazemos uma coisa na vida, nós fazemos todas. Se nós deixamos impedimentos para que as portas não sejam todas abertas e tenha dificuldade de que se entre, de que se as coisas entrem ou que passem pela porta, sempre as coisas vão entrar na nossa vida com muita dificuldade. E a abundância também entra na nossa casa pela porta. Dinheiro. Então, as portas, 90 graus, certo? Outra coisa, fechadura. A fechadura ela tem que estar funcionando perfeitamente. Não pode ter um probleminha ali que não esteja funcionando bem essa fechadura, porque senão também é um impedimento de que as coisas entrem na sua vida, né? As bênçãos, a abundância da vida entrem na sua vida. Então, fechadura também é uma coisa que precisa. Se tá estragado, se tá dando um probleminha, corre resolver para que você abra aí essa porta aí para, né, de uma forma que as coisas cheguem na tua vida com mais facilidade. Então, a fechadura, abrir 90 graus, o tapete, eu falei para vocês aquele dia, o tapete, além dele representar essa questão do nosso nascimento, que eu comentei com vocês, ele também representa a abundância, a prosperidade. Então, também ancora isso, assim como uma placa na porta, assim como uma coroa com flores ou alguma coisa na porta, ancora prosperidade e abundância na nossa vida. E agora eu vou falar mais uma coisa sobre porta. A frente da casa ou a porta da frente ser inteira de vidro. É lindo, né? É lindo. Mas as pessoas que moram em casas aonde tem porta de vidro ou muita coisa de vidro na frente da casa, qual é a emoção que essa pessoa costuma sentir no seu dia a dia na vida? Uma sensação de desproteção, uma sensação de vulnerabilidade, assim, de que está sendo atacado de alguma forma. É uma sensação como se eu não estou confortável com as coisas que vão acontecendo na minha vida. Então, é muito importante, né, essa questão. E um vidro é sempre um vidro, mesmo que diga assim, então eu vou colocar uma cortina ali para tampar. Continua sendo vidro, continua sendo vidro. Então, a nossa mente, ela sabe que é como se tivesse um buraco ali, e ela tem essa sensação de que a qualquer momento pode entrar alguma coisa e me atacar, né? Posso estar sendo observado, e isso vai refletir em outras questões da nossa vida mesmo, no nosso dia a dia. Então, é uma questão aí a se observar. Também, não sei se alguém de vocês tem porta de vidro, mas eu trouxe essa informação também para vocês saberem que muitas das vezes isso acontece. Outra coisa, o lugar onde você senta, por exemplo, aqui. Eu estou agora no escritóriozinho que nós temos aqui em casa. O que acontece? Muitas das vezes, né? Aí a gente vai falar disso, eu tô falando daqui, onde eu estou, mas a gente pode pensar isso
onde você senta dentro de um escritório, na cama onde você dorme, no sofá onde você senta, na cozinha onde você está preparando comida. Sempre, aonde a gente fica parado muito tempo, nós não podemos nunca ter atrás de nós também buracos. Ou seja, janela e porta. Janela e porta. Então, assim, a cama, por exemplo, e a janela aqui em cima. A gente não dorme bem. Porque o nosso cérebro, de alguma forma, não descansa o suficiente. Ele não se desliga por completo porque existe uma ameaça de que a qualquer momento pode entrar alguma coisa por esse buraco. Porque é um buraco. Para nossa mente, aquilo ali é um buraco. E é desproteção. Então, o lugar onde nós estamos, nós sempre precisamos enxergar a porta. Aqui no meu caso, eu estou olhando para a porta aqui, ó. Então, se alguém entrar, eu vejo entrando. E aí, você se sente mais seguro e confiante. E isso não é só a hora que você tá aqui, é na vida. Então, se você senta em lugares ou você fica... Quando você tá cozinhando, se você fica de costas para uma porta, também, de alguma forma, isso interfere no seu... De muitos momentos na sua vida, se sentir vulnerável e com uma sensação de que as pessoas fazem as coisas pelas suas... As pessoas fazem as coisas pelas suas costas. Sabe? Eu sou sempre a última a saber das coisas, fazem as coisas escondido. Coisas desse tipo acontecem. E aí, quando a gente simplesmente faz uma mudança, em vez de sentar daquele jeito, ficar daquele jeito, você faz essa pequena mudança, você percebe as coisas mudando na tua vida de uma forma diferente. E a janela também, a gente precisa estar olhando para ver a janela, não ficar de costas para ela. Então, de frente para a janela ou do lado. E a janela é ótimo, porque nós olhando para a janela é um olhar para o futuro. Então, o olhar para o futuro, isso traz uma questão mais de realmente imaginar, de ideias, de sonhar. Porque se nós ficamos muito em ambiente onde não está olhando para a janela, é como se nós, de certa forma, também vamos ficando mais depressivo, não consegue ter uma visão de futuro. E aí puxa para depressão. Então, coisas a se observarem em relação a portas e janelas. Então, na cama, por exemplo, também, janela de preferência do lado e que você consiga, aonde você está deitado, você consiga ver a porta para, se acaso alguém entrar, você vê. Então, são coisas importantes a se fazer, né, esse preparo para te ajudar realmente a mudar isso em relação às suas emoções. Tô tentando mudar aqui um negocinho na minha tela. Aí, deu. E isso vai ajudando na tua vida mesmo a você se sentir mais confiante, mais seguro nas suas emoções. Isso vai interferindo no modo geral. Então, sobre portas e janelas, trouxe essa explicação rápida para vocês. E vocês começarem a observarem isso, e aí vocês já conseguem ir fazendo algumas mudanças, tá? E agora eu só vou falar ainda rapidinho sobre quarto para vocês, tá? Pra gente não se estender muito. Já é quase 10 horas. Eu falei que ia fazer uma live de 1 horinha só, mas quando eu vejo eu falei mais. Eu gosto de falar, né? Vocês veem isso. E trazer conteúdo para vocês também, para trazer conhecimento para que vocês possam ter essa liberdade aí para vocês. Então, gente, vamos lá. Quarto representa... Se é o quarto nosso, representa relacionamento. Então, por exemplo, aqui, eu vou dar um exemplo primeiro de uma pessoa que é solteira, e daí depois eu vou dar de casada. Se a pessoa é solteira e ela quer ter um relacionamento, mas nunca consegue. Muitas das vezes, ou ela pode estar dormindo numa cama de solteira, né, cama de solteiro. Então, por exemplo, se a cama é de solteiro, você já não abriu espaço para um relacionamento. Se a cama tá grudada na cama, na parede, então, tanto de casal quanto de solteiro. Cama não fica grudada na parede nunca. E eu sei que em alguns casos acontece de não ter espaço. Só que
Se essa cama tiver grudada na parede, essa pessoa que dorme encostada na parede, geralmente ela não vai ter espaço na relação. Ou seja, ela não pode falar, ela não pode ter voz, ela não pode, ela sempre não, ela sempre vai se sentir de alguma forma como se ela não tivesse espaço nessa relação. Então, mesmo que tenha a pessoa ali dormindo, mas se tá grudado na parede, existe essa questão. Aí vamos lá, ainda em questão de relacionamento, se a pessoa é solteira, então essa é uma das coisas. A cor do quarto, se ela tiver na cor lilás, que puxa pra solidão, ou uma cor mais pro azul, que vai ser muitos altos e baixos emocionais, tanto pra casal quanto solteiro. As cores, elas vêm da mesma forma, né? E aí elas vão trazer uma interferência aí. Então, agora vamos falar em relação, por exemplo, ainda, né, sobre isso. A pessoa é solteira, mas ela tá numa cama de casal, mas ela não dá, ela dorme no meio, ela não dorme no ladinho e não deixa espaço para que a outra pessoa venha. Também não tem espaço para essa pessoa vir. Se ela está dormindo, é uma mulher e está dormindo no lado do homem, que o homem deveria ocupar, ela está ocupando o papel de homem da relação e não tem espaço mesmo assim para que o homem venha, porque ela já está ocupando aquele espaço. Ela não está ocupando o espaço que é dela. O homem, a mesma coisa, se ele dorme do lado, onde seria o lado feminino, ele está muito num papel feminino e aí não atrai uma parceira. E aí eu quero saber se vocês sabem qual é o lado da mulher e qual é o lado do homem. Porque se a mulher tá dormindo no lado masculino e o homem no feminino, também pode acontecer isso. É aquela mulher que ela é mais mandona em casa, ela que toma as decisões, ela que... E tá tudo bem, só que o que acontece? Aí, muitas das vezes, essa mulher, ela se frustra porque o homem não toma decisões, porque o homem não faz as coisas, porque, né? Aí ela se frustra porque ela tá no lado masculino e ela não tá dando espaço para que esse homem seja o homem da casa. Então, muitas das vezes acontece isso. A mulher, ela toma aquela, né? Toma decisão, não deixa o homem decidir. E daí e aí acha ruim, ele não decide nada. Qual é o lado, né? Tá, vou contar pra vocês. As mulheres sempre dormem do lado esquerdo, ou seja, aonde você está deitada, a mulher fica sempre do lado do coração do homem. Então, aqui tá o coração. Provavelmente pra vocês vai estar virado o contrário aí, né? O coração. Então, o homem dorme no lado direito e a mulher sempre encostando o lado do coração do homem. Essa é o masculino, é o lado direito, e o feminino é o esquerdo. E aí nós entramos mais no nosso papel, entramos mais no feminino e deixamos o homem mais no masculino. Mesma coisa se o homem, né, tá ali no contrário, troca, mesmo que tanto faz, tá? Se vocês estiverem com parceiro ou parceira ou não, mas a gente entrar no nosso papel, realmente isso interfere em muitas coisas na nossa vida. Então, essa uma das coisas que a gente já muda ali. Aí, outra coisa, então, olhando primeiro isso, as cores que nós utilizamos no nosso quarto. Porque as cores, elas vão dizer como que a gente se relaciona também. Então, o azul é uma cor de frieza, então vai ser um relacionamento mais frio, mais gelado. Usar cores, né, que vão puxar muito pro fio, por exemplo, o lilás, que eu já falei pra vocês, é uma cor de solidão, é uma cor que, né, então essa é uma cor que não é pra relações, vai gerar depressão, vai gerar muita coisa ruim nesse relacionamento. Quais são as cores legais pra se colocar num quarto de casal? E, gente, nada em excesso, porque tudo que é excesso acaba virando ruim também e acaba, em vez de ajudar, acaba dando problema. Então, o vermelho, ele é uma cor de esquentar, de aquecer a relação. Vermelho e tons relacionados a vermelho, como marsala, lilás, ó. Não, lilás não. Vermelho, marsala, vinho, cores que puxam
essa cor do aquecer. Uma cor que é muito boa também, acho que é esse marsala mesmo, que ele puxa para uma cor muito de... o púrpura, gente, púrpura. Púrpura é tipo essa cor roxinha aqui, mais escura, que dá pra ver aqui, ó, no quadro, um roxinho mais escuro, que daí não é lilás, é púrpura. O púrpura, ele é uma cor que traz muito também a prosperidade, mas ele é uma cor que puxa mais pro feminino, então nós precisamos cuidar em não ter em excesso também, porque o quarto, ele precisa ter a cara do casal, ele não pode ter a cara só de um ou só do outro, que aí isso não dá espaço para um e o outro existir, tá? Então precisa ter esse equilíbrio. As cortinas também, se a gente coloca uma cortina que ela é mais aquela só de... aqueles negocinhos de... esqueci o nome. O chuchuchu foi ótimo, né? Aquelas cortinas que são mesmo só de puxar, assim, elas dão muita coisa de frieza, assim, de muito frio, muito... Isso que eu falo pra vocês em relação à sensação, ao sentir, ao perceber. Uma cortina que tem todo um... né? Você olha aquilo e ele traz uma coisa de mais calor, ele traz uma sensação de sedução. Percebam, por exemplo, imagine uma cortina com uma corzinha, um cetinzinho, assim, aquela mais um voal, né, transparentinho, e um vento batendo. Isso traz uma sensualidade. Persiana, isso, persiana. Então, a persiana, ela é uma coisa muito fria. E isso esfria o relacionamento, traz essa frieza do relacionamento. E essa cortina mais assim, ela vai trazer uma coisa de sedução, né, desse romance, de aquecer ali. Então, a gente pode colocar elementos, né? Então, assim, não em excesso, né? Aí vai colocar lá, vou colocar então lençol vermelho, coberta vermelha, parede vermelha, cortina vermelha. E aí isso fica demais. E o vermelho, ele também traz agitação. E aí você não dorme, não descansa. Então precisa existir um equilíbrio, tá? Então, percebam, sintam, observem. E pequenas coisinhas assim, eles trazem grande diferença. E trazer calor pro quarto. Então, tapete. Você levanta da cama, coloca os pezinhos no chão, tapete. Ele vai trazer também um acolhimento ali, um aquecer. Almofadas, travesseiro, cobertor, né, que é assim, cobertorzinho, tudo que mostra muito calor. Então, olhem para o quarto de vocês e percebam, o meu quarto, ele traz mais uma coisa de aconchego, de colo. Para que o teu quarto te convida? Olhem e percebam, o meu quarto me convida para quê? Para dormir, para descansar, para estudar, porque às vezes você usa para estudar o quarto, e o quarto não é o melhor lugar para isso. Para trabalhar, às vezes, inclusive na cama, né? Inclusive, muitas pessoas têm um altar no quarto, e o quarto não é um lugar, né, mais apropriado para isso. Por quê? Porque o altar é um lugar, né? Eu não tenho altar, mas eu sei que tem muitas pessoas, né? Não faz parte da minha... de algo que eu tenha, né? Que faça parte da minha fé, assim, em relação à religião, de como eu cresci. Não faz parte da minha estrutura desde que eu cresci. Então, não é uma coisa que eu tenha. Mas eu sei que tem muitas pessoas e isso é ok, né? O que você aprendeu. Só que a gente ter isso no quarto é algo que é sagrado para você. É algo que para você traz todo um contexto de sagrado, né? Ou uma cruz, alguma coisa assim. E aquilo dali você tem muito respeito. E se a gente tem muito respeito por aquilo dali, gente, concordo comigo que a gente não vai se sentir confortável para ter relações próximo daquele altar ou daquela, né, de imagens ou qualquer coisa do tipo, porque aquilo é sagrado, você vai ter aquela coisa do respeito. E aí isso interfere de alguma forma também na relação, no relacionamento. Então o melhor lugar é ter um cantinho em um outro lugar que não seja no quarto, por essa questão. Então observem e vejam para o que o quarto de vocês hoje convida. E ele deve ser para... Nosso quarto, ele deve ser para duas únicas coisas.
para ter relações, né? E para dormir e descansar. São as duas únicas funções que a gente deve utilizar no nosso quarto. Todo o restante a gente não utiliza o quarto. Inclusive nem para conversar, não ficar conversando tanto no quarto. Porque às vezes você conversa e traz coisas de fora para dentro do quarto. E aí isso emocionalmente, energeticamente pode influenciar também na relação. Então aí algumas coisinhas importantes para vocês começarem a trazer isso para a consciência, perceberem isso, estarem mais atentos. Outro dia a gente pode ir conversando mais sobre isso, né? Porque não adianta a gente vir aqui e trazer um caminhão de coisa para vocês de uma vez. E aí é muita coisa para observar. Mas estejam atentos em relação a tudo isso. Eu vou falar um pouquinho só do quarto de criança, que daí também o azul, por exemplo, claro, que a gente falou, a gente só usa em quartos de criança, inclusive até 8 anos de idade. Porque eles ficam mais... tá tudo bem eles estarem mais no mundo da imaginação e das ideias. Que o azul, ele leva muito para esse elemento ar, de imaginar, de ideias. E aí, para crianças até 8 anos, tá tudo bem. E aí é cuidar também com muitos elementos, muitas cores, muitos brinquedos, da qual isso pode deixar essa criança muito agitada na hora de dormir. A questão também da janela, da porta, observar, perceber. São coisas a se observar e a perceber como a criança se sente em relação a isso. Porque às vezes a criança tem medo de dormir por causa que o ambiente não está trazendo uma sensação de desconforto para ela, e aí precisa ser olhado também. Fica como o nome do motel com o nome da Nossa Senhora de Fátima. Sempre vazio. Ótimo. Então, imagine, né? Quem que vai ir num motel que tem o nome de Nossa Senhora, né? De Fátima. É um lugar ali de respeito. Então, são coisas assim que, de alguma forma, tudo isso influencia muito inconscientemente em nossas vidas. E quanto mais nós vamos trazendo isso para a consciência, mais poder nós vamos ganhando. E mais nós vamos mudando isso e a gente vai influenciando nossa vida e nós vamos elevando ela grandemente. Isso é fantástico, né, gente? Então eu quero saber se vocês gostaram de tudo que a gente conversou hoje. Hoje vocês ficaram mais quietinhos, né? Não fizeram nem muita pergunta em relação aos ambientes. Estavam todo mundo mais quietinho aí. Foi legal, vocês gostaram de tudo isso. Ajudou vocês a terem mais compreensões em relação a isso. Outra coisa dos objetos. Enquanto vocês vão me dando aí o feedback de como vocês, o que vocês acharam da aula hoje, da live de hoje. Objetos, muito cuidado em coisas também que tenham essa questão de afiado, de lanças, de espadas, porque tudo isso também de alguma forma vai trazer a questão da guerra, da briga para dentro de casa. Então, objetos que remetam a essa questão de guerra, de briga, de luta, também é algo assim que às vezes acontece de ter na casa e é importante observar. Gostei muito. Que bom, gente. Mais uma vez lindo e maravilhoso. Que bom. Fico muito feliz. Foi muito bom ter vocês de novo aqui comigo. A gente tendo toda essa troca. Foi muito gostoso, muito bom mesmo. A gente já ficou aí... acabamos ficando 1h30, né? Eu falei que ia dar em 1h, 1h30. Então consegui ficar dentro da 1h30 que eu tinha falado pra vocês, viu? E adorei, amei. Ai, que bom, gente. Fico muito feliz. E mais uma vez, fica meu convite pra vocês. Quem sentiu o chamadinho aí no coração pra vir fazer parte, né, do Sem Medo de Viver, vai ser uma honra, um prazer ter vocês. O link tá lá no grupo. Quem não tá no grupo, tem também no meu Instagram, lá no link da bio. Se não conseguir de nenhum desses jeitos, me manda uma mensagem e me fala, Amanda, não tô conseguindo, como que eu faço? E eu vou dar um jeito de ajudar vocês, tá? E vai ser uma honra poder ter vocês aí conosco, né? Com quem já entrou aqui também. Vai ser uma honra estarmos todos juntos aí nesse clube dos cisnes no dias 3 e 4. Gratidão a todos vocês por estarem até agora aqui acompanhando. Que vocês fiquem bem
Amanhã provavelmente eu vou dar um jeito aqui de em algum horário também fazer mais uma livezinha pra vocês, pra gente conversar mais um pouco. E aí a gente... que amanhã eu vou fechar as vagas, então vou ver se eu ainda consigo dar um jeito de resolver lá o meu outro Instagram. E aí eu vou trazer mais alguma coisa de conteúdo pra vocês, tá bom? Que amanhã a gente fecha realmente as vagas aí do Sem Medo de Viver. Um beijo, gente. Sérgio, eu vou ver lá pra te responder em relação ao Pix, tá bom, querido? Um beijo a todo mundo. Fiquem com Deus. Tenham uma linda noite. Um dia maravilhoso amanhã. E um abraço pra todo mundo. Fiquem com Deus.